Bom dia, estamos aqui hoje com a América Responde com a doutora Estela Santi Crepaldi, alergista e prestadora de serviço no Hospital América. Doutora, bom dia. Bom dia. Gostaria de se apresentar? Eu sou a doutora Estela Santi. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre algumas doenças alérgicas importantes. E se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para enviar as perguntas. Muito bom, doutora. A gente vai falar sobre as alergias mais comuns, a asma, a rinite, a dermatite, a alergia ao leite e também sobre a imunoterapia que a doutora trabalha. Perfeito. Correto? Então, começando, quais são as doenças alérgicas mais comuns? Bom, as doenças alérgicas mais comuns são a rinite, a conjuntivite, que a gente chama de rinoconjuntivite alérgica, a asma, que no bebezinho é o lactente sibilante, o bebezinho chiador, a tosse, na pele, dermatite atópica, dermatite de contato, a urticária, alergia alimentar, alergia picada de insetos, existe uma variedade de doenças aí. E o que provoca a alergia? Bom, a alergia é uma hipersensibilidade do sistema imune. Então, um indivíduo que seja geneticamente predisposto, quando ele entra em contato com um alérgeno, que pode ser os aeroalérgenos, tipo poeira, mofo, algum alimento, algum medicamento ou veneno de algum inseto, o organismo reage de uma forma exagerada a esses alérgenos, causando sintomas de rinite, de urticária. E assim como que a gente sabe que a gente está tendo uma reação alérgica? Bom, descrevendo aqui uma reação alérgica bem temida, que é a urticária. Geralmente os sintomas acontecem de 5 minutos, 20 minutos ou até 2 horas após a exposição ao alérgeno. Existem pacientes que têm uma reação mais tardia, de 8 a 12 horas após a exposição. E existe também uma relação direta entre o início do aparecimento dos sintomas e a gravidade da reação. Ou seja, quanto antes entrar em contato, quanto antes a gente inicia a manifestação clínica, a tendência é que a reação seja mais forte. Então a gente descreve os sintomas que nós chamamos de vasovagais. O paciente apresenta hipotensão, fraqueza, a palidez cutânea, pode acontecer o angedema, que é o edema de olho, edema de boca, dos sintomas de pele, urticária, o rush cutâneo, cardiovascular, taquicardia, uma arritmia cardíaca, de sintomas respiratórios, uma obstrução nasal, a dispneia, falta de ar, até sintomas gastrointestinais, tipo dor abdominal, diarreia, náuseas e na sua manifestação clínica mais forte, o óbito. E a rapidez com que isso acontece tem alguma relação ou não? Tem, então, quanto antes você inicia a reação, mais forte tende a ser a resposta. Mais forte, mais grave tende a ser a resposta. Tá. Começando por cada uma das alergias, o que é a asma? Bom, a asma ela é uma doença crônica, né, potencialmente grave, onde acontece uma inflamação da via aérea. E broncoconstrição, ou seja, o vaso está fechado e inflamado. Atualmente a gente classifica a asma em fenótipos, que são subgrupos de paciente, para que a gente conheça melhor o paciente, para que a gente introduza a melhor opção terapêutica. Então essa classificação, então existe a asma alérgica, existe a asma de início tardio, existe a asma relacionada à obesidade. Então, vários fenótipos e cada um com suas características peculiares. E como saber se eu ou alguém da minha família pode ter asma? Focando assim na asma alérgica, é importante valorizar a história pessoal ou a história familiar de alergia. Então, geralmente é um paciente que tem uma rinite alérgica associada, tem uma dermatite, um irmão com rinite, os pais com asma. E diante dessa história, a gente também valoriza os sintomas clínicos. Então, a sintomatologia específica de asma, que piora à noite, no início da manhã, o paciente apresenta tosse, aperto no peito, aquela sibilância,
falta de ar, uma produção exagerada de secreção associada então ao processo inflamatório que está acontecendo, e algumas vezes a gente consegue ou precisa lançar mão de alguns exames, por exemplo, laboratoriais. Para entender a sensibilização do paciente aos aeroalérgenos, a gente consegue fazer na consulta o teste cutâneo, que a gente vai testar lá alergia de poeira e de mofo conforme a história clínica. Existe o exame in vitro, que a gente dosa um IgE específico para alguns alérgenos, e de exames subsidiários são vários, mas o mais usado é a prova de função pulmonar, que quem realiza é o pneumologista e vai ajudar a gente no diagnóstico e depois na evolução, acompanhando a terapêutica. A asma tem cura? Não, a asma é uma doença crônica, então não tem cura. O que a gente faz é tentar controlar os sintomas para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, porque as crises levam à procura de pronto-socorro, à hospitalização, em algumas crises graves, a necessidade de internação em UTIs. Então, controlar os sintomas para melhorar a qualidade de vida, mas cura, não. Agora, mudando de assunto, vamos falar da rinite. O que é a rinite e quais são as suas causas? Bom, a rinite também é uma doença inflamatória crônica e da via aérea superior, onde o paciente apresenta sintomas de obstrução nasal, espirros, coriza, prurido, que é a coceira. Então, ela pode ser causada, no caso da rinite alérgica, pelos aeroalérgenos, tipo poeira, mofo, pela poluição ambiental natural, às vezes existe a rinite medicamentosa, então são vários desencadeantes aí. E o que pode piorar a rinite? E a piora pode acontecer por processos infecciosos, então uma gripe pode desencadear ou piorar, pelo contato com esses aeroalérgenos, poeira, mofo, cão, gato, pelas mudanças bruscas de temperatura. Então, assim, na verdade, no dia a dia, são vários fatores que ajudam a irritar a nossa via aérea e a gente se defender dessa forma, fechando, inflamando e apresentando esses sintomas. E quais os tratamentos da rinite? Bom, a rinite, o tratamento mais importante é a medida de higiene ambiental. Então é importante não varrer a casa, sempre passar pano úmido. Se tiver cachorro, gato, animais domésticos, banhos uma vez por semana, evitar cortina, tapete no quarto, capa antialérgica no travesseiro, no colchão. Em relação ao tratamento medicamentoso, existem os corticoides tópicos, que a gente mais usa. Em alguns casos, dependendo da gravidade, a gente usa os antileucotrienos, os antialérgicos. E existe também a imunoterapia, que ajuda na rinite. Inclusive, algumas pessoas estão perguntando se tem vacina, né? A imunoterapia a gente vai falar mais para frente, no final do vídeo. Tá. A rinite tem cura? Não, como a asma, a rinite não tem cura. O que a gente faz mesmo é manter uma qualidade de vida para o paciente, porque atrapalha o sono, atrapalha o rendimento escolar, atrapalha o rendimento no trabalho. Em alguns casos a gente consegue desmamar a medicação e o paciente fica um bom tempo sem remédio. Em alguns casos a gente tem que voltar o remédio em determinadas épocas do ano. E existem os casos que a gente não consegue tirar o tratamento, mas cura também não. Agora falando de outra alergia, a dermatite. Tá. O que é e as causas da dermatite? Bom, a dermatite, ela é uma inflamação da pele. Então, ela pode ser de duas causas. Existe a dermatite atópica e a dermatite de contato. A dermatite atópica é mais comum na infância. Então, ela é uma doença crônica e recidivante. Ou seja, a característica principal das dermatites é a xerodermia. Então, é aquela pele seca e aquele prurido intenso. Na dermatite atópica, dependendo da faixa etária, existem umas lesões específicas. Por exemplo, o bebezinho lá até os 2 aninhos, ele apresenta aquelas lesões na face, no couro cabeludo, aqui na raiz do tronco. Na criança maiorzinha, de 2 anos até uns 12 anos, predominam lesões em flexuras, que são fossa antecubital aqui do cotovelo, na fossa poplítea, que é atrás do joelho, nas nádegas, nas coxas. E no adulto e no adolescente também as lesões da flexura, mas pode ter lesões em punhos, em mãos, em face. E ela pode ser desencadeada por alguns fatores.
Existe uma relação entre a dermatite atópica e a alergia alimentar. Então, alguns alimentos podem desencadear dermatite em alguns pacientes. Existem as infecções secundárias, então bactérias tipo estafilococcus de pele pode desencadear a dermatite. E na dermatite atópica um fator muito importante é o emocional. Então, às vezes a ansiedade, a depressão também desencadeiam a dermatite. Já a dermatite de contato, ela é uma inflamação da pele irritativa pelo contato de algumas substâncias, tipo alguns sabonetes alcalinos, detergentes, solventes orgânicos. Então o paciente fica com aquela lesãozinha localizada ali pela irritação. E é possível pegar a dermatite? Não, a dermatite não é uma doença contagiosa. Qual o tratamento para a dermatite? Bom, o tratamento básico é a hidratação, porque o paciente não tem essa proteção natural, que é a oleosidade da pele, a hidratação. Então, o mais importante é hidratar a pele. Pelos cremes hipoalergênicos, hidratação por via oral, tomar muita água, alguns cuidados com a pele, tipo não tomar banho muito quente, não ficar muito tempo no banho, sai do banho nos primeiros 3 minutos, que é um tempo em que o poro da pele está aberto, usar os cremes hipoalergênicos, usar roupas de cor clara e algodão. E algumas vezes a gente tem que controlar o processo inflamatório, então a gente usa corticoide tópico, para o prurido a gente usa os antialérgicos e existem alguns tratamentos mais específicos para dermatite mais grave, que são os imunomoduladores. Já para dermatite de contato, o tratamento é evitar a exposição ao alérgeno. A gente faz um teste, que é o teste de contato, em que a gente consegue definir com mais precisão qual é a substância que está causando essa irritação, mas basicamente tirar o irritante natural e manter a hidratação. Algumas vezes a gente tem que também tratar as infecções secundárias, então usar antibacterianos, usar antifúngicos, mas basicamente hidratação. Em crianças, em bebês principalmente, o uso de outros, de lavar a roupa com outros tipos de sabão faz parte para evitar esse tipo de dermatite de contato? Então ela não é tão comum em crianças, né? Mas como cuidados com a pele, em alguns casos a gente orienta não usar aqueles produtos muito fortes mesmo, tentar usar o sabão de coco para o bebezinho, mas em criança predomina a dermatite atópica, então a gente não tem aquela preocupação tão relacionada a irritantes, sabe? Agora falando de outro assunto, alergia à proteína do leite. O que é a alergia à proteína do leite? Bom, a alergia à proteína do leite é uma hipersensibilidade que o organismo tem à proteína. Então ela pode ser de duas formas. Existe a alergia à proteína do leite IgE mediada e a não IgE mediada. Então aquela IgE mediada é a mais rápida, que acontece mais ou menos umas 2 horas após a exposição ao alérgeno. Então é aquele bebezinho que mama no peito e lá no 6º mês inicia a alimentação artificial, recebe o leite de vaca, depois de uns 20 minutos faz aquela forma clássica da IgE mediada, que são as manchas vermelhas, alguns casos edema de olho, edema de boca, e existe a não IgE mediada, em que as manifestações são mais prolongadas, assim, a longo prazo. Então o paciente apresenta sintomas do trato gastrointestinal, tipo diarreia, obstipação, dependendo do mecanismo envolvido, uma manifestação clínica. E qual a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao leite? Tá, isso também é uma coisa que muitas pessoas confundem. A alergia à proteína do leite é uma hipersensibilidade à proteína, que pode ser a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina e a caseína. Já a intolerância à lactose, o paciente tem a deficiência da lactase, que é uma enzima que digere a lactose, que é um açúcar do leite, diferente da proteína. Então, é aquele paciente que apresenta sintomas de distensão abdominal, aquele desconforto após a ingestão do açúcar, da lactose. E como identificar a alergia ao leite em bebês, principalmente? Isso, em bebês, na verdade, depende do mecanismo envolvido. Então, aqueles que são o IgE envolvido, formas clássicas que faz a urticária, o edema, e existem as manifestações clínicas tardias, mas pensando ali na alergia do leite em bebê, existem algumas manifestações que
pena a gente pensar no diagnóstico diferencial. Então, o bebezinho que tem baixo ganho pôndero estatural, a criança que tem refluxo, que tem cólica excessiva, que tem sangramento, sangue vermelho vivo nas fezes, que tem dermatite. Então, são sintomas que a gente tem que sempre pensar aí nesse diagnóstico. Doutora, antes da gente passar para a imunoterapia, tem uma pergunta da Carolina Serra, perguntando se a dermatite tem relação com algo que comemos. Isso, em alguns casos, a dermatite atópica pode ter uma relação com a alergia alimentar, sim. Então, dependendo do que o paciente sente, a gente consegue também fazer aquela dosagem de IgE específica para aquilo que a pessoa tem suspeita. Então, pode estar associada sim. Agora passando para o tratamento de imunoterapia. O que é a imunoterapia? Bom, a imunoterapia é a vacina, né? Então, assim, a gente administra para o paciente aquilo que ele é alérgico. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma rinite alérgica, sensibilizado ao ácaro, que é a poeira, o mofo, a gente vai fazer a poeira e o mofo numa dose diluída, né, de tratamento, e vai concentrando ao ponto de dar a poeira e o mofo quase puro para o paciente, com a intenção de criar uma tolerância. Ou seja, o paciente vai precisar cada vez mais de poeira, cada vez mais de mofo para ter a manifestação clínica. E quem que pode fazer a imunoterapia? Na verdade, não existe contraindicação assim para a imunoterapia, mas quem se beneficia são os pacientes que têm IgE aumentado, que são os pacientes atópicos e que são sensibilizados àquilo que a gente está administrando. Então tem que ter um IgE específico para poeira bem alto, um IgE específico para mofo bem alto. E a gente pode fazer, só um parênteses, ela pode ser feita por via sublingual ou via subcutânea. Existem alguns estudos mostrando a eficiência dela por via oral, por via linfática, por via epicutânea, mas aqui no Brasil o que a gente mais usa, sublingual ou a subcutânea. E quanto tempo dura o tratamento? Esse é um outro parênteses. Assim, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação ao tempo, no mínimo 3 anos. E também na manipulação dos extratos, porque é importante que tenha um extrato padronizado e que quem faça a manipulação seja uma farmácia específica que siga as recomendações da OMS, da Anvisa. E o tratamento em si costuma ser aceito pelos convênios? Não, nenhum convênio cobre a imunoterapia e a gente, na verdade, tem que levar em consideração que ela não é um tratamento barato e também pensar que ela não é exatamente um tratamento, ela é um coadjuvante. Então, o paciente fazendo a imunoterapia, ele vai precisar manter a sua medicação, manter todos aqueles controles ambientais associados à imunoterapia. E conforme ele vai criando uma tolerância, a gente vai tentando desmamar a medicação. Muito bom, doutora. Nós tivemos muitas perguntas, principalmente de sintomas da rinite que a doutora cobriu e outros assuntos. Agora, a doutora queria acrescentar mais alguma coisa? Não, Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.